Fala, minha galera do Fute Resenha Cametá, eu sou Antonilson Cardoso e estamos chegando para mais uma edição do nosso Resenha de Boleiros, onde a gente conversa com organizadores de copas e campeonatos pela região. Também jogador, craque, aquele boleiro do futebol amador vai estar aqui também com a gente em um bate-papo. Mas antes de apresentar o nosso convidado, quero agradecer aqui ao vereador Elton Furabola, vereador atuante que está nas comunidades e localidades, conhecendo os problemas e trabalhando por soluções. Quero agradecer também aqui a parceria com meu amigo Andrinho Pacheco. Decora esse nome aí, Andrinho Pacheco, cara que está dando maior incentivo aí ao futebol amador cametaense. A gente conta com o apoio também do professor Johnny Vanzeli, no Rio Tentem, organizador da Copa Tentem e também presidente do Arsenal, parceiro nosso também aqui do Fute Resenha. Muito bem, minha gente, o nosso convidado de hoje para o nosso Resenha de Boleiro é o nosso amigo Toninho Souza, ele que é músico, tecladista. Aí você se pergunta, Antonilson, Fute Resenha não é para falar de futebol? Vai falar de música agora? Calma, que tem toda uma conexão aqui, música e futebol. Obrigado, Toninho Souza, por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao nosso Resenha de Boleiro. Obrigado, Antonilson Cardoso, pelo convite. É uma satisfação estar participando aqui do teu trabalho, cara. Muito bem. Minha gente, a partir de agora, a gente vai conhecer um pouco mais. Você que está se perguntando sobre essa conexão de música e futebol, é porque o Toninho, ele é um dos organizadores, né? É um que está à frente da administração da Bola dos Músicos. Então a gente vai conhecer um pouco mais, né, da associação, um pouco mais dessa bola aí. Passando a pergunta aqui para o Toninho, a gente já quer saber logo, né? Quando foi que surgiu essa ideia de criar essa Bola dos Músicos e por que na segunda-feira, Toninho? Interessante tua pergunta. Primeiramente, a bola é a resenha natural, né? Todos os amigos, independente de sua profissão, a gente se reúne para fazer um futebol. A música não era diferente. A gente trabalha aos finais de semana e a segunda-feira ela é estratégica, porque é o dia que todo músico descansa. Chega de viagem, depois de trabalhar o final de semana, e aí vai para a resenha, vai para o futebol. E o nosso futebol foi desenvolvido justamente para essa descontração da galera dos músicos, né? Nós somos colegas de trabalho, só se encontram no final de semana. Nem todos têm a mesma oportunidade de estar se encontrando. Aí a gente dedicou essa segunda-feira para fazer o futebol, para estar fazendo essa resenha. Muito bem, aproveita até a segunda, porque rola também antes da bola rolar, claro que tem aquela resenha, né, aquelas histórias, o que aconteceu no final de semana, rola tudo isso aí antes da bola realmente rolar, né? Ah, com certeza, tem que ter isso, eu acho que é o principal, né? É essa resenha, essa troca, a risada, a confusão no futebol que é normal, tem que ter, né? É verdade. Briga com o juiz, aí a discussão de campo, mas no final das contas tá todo mundo junto participando. A gente sabe que toda a associação, todo grupo, ela existe uma comissão, né? Aquela equipe de frente, né? E quantas pessoas, Toninho, fazem parte dessa comissão, né, que administra aí a Bola dos Músicos, a associação, o grupo? Bom, as nossas coordenações, elas funcionam assim. Elas não têm um número específico de pessoas. Esse ano, no ano de 2025, temos uma coordenação que é composta por 5 pessoas. O que a gente considera como se fosse o presidente e o vice-presidente, que hoje é o professor Domingos Barra, o professor Zé Domingos, o Delton, né, que é um parceirão também, tá? É um dos fundadores do nosso futebol também, e algumas pessoas que nos auxiliam nesse grupo. Então, hoje nós contamos com 5 pessoas na coordenação da bola. Muito bem, Toninho, bacana. E como é que faz para participar dessa bola? Bom, basicamente, como ela começou em uma relação de amizade, de confraternização entre músicos, a prioridade para quem participa da bola é para quem é músico. Mas ao longo dos anos foram entrando pessoas no futebol, agregados, que trabalham também, não só músicos, mas também são técnicos de som, são dançarinos, né? Tem a parte técnica, pirotécnica do show, tem a equipe que trabalha com a parte de iluminação e alguns amigos também que viram como a nossa coordenação trabalha, o jeito que é divertido o nosso futebol e acabaram participando então até hoje. Muito bom, bacana. E momentos assim
tristes, momentos alegres, aquele momento que marcou essa trajetória aí da bola dos músicos cametaense? Eu vou começar pelo alegre, né? Eu tenho uma lembrança uma das primeiras, se não a primeira confraternização que nós fizemos do futebol, e na época eram poucas pessoas que participavam, e nós fizemos essa confraternização no clube da ABB. Então, assim, não foi aquele nível de organização, porque também não tinha muita gente, nós não tínhamos também uma estrutura para arrecadar mensalidade. Então, tava tudo começando, né? Tava começando. Então a gente fez uma confraternização bastante simples, mas quem participou na época tem lembrança dessa confraternização, que foi uma das nossas primeiras e muito divertidas, porque a gente começou cedo e quase amanhece. Então essa é uma lembrança assim que eu tenho da primeira confraternização, que marca o início desse futebol aí. Muito bom, legal. E aquele momento triste? É um pouco difícil de falar, mas tiveram pessoas que iniciaram no projeto desse futebol há aproximadamente aí 10 anos atrás, que hoje já não estão mais com nós, né, por acidentes trágicos, né? Um era o dançarino, o Batistinha, bastante conhecido nesse nosso ramo musical, e o outro recentemente, né, foi ano passado, ano retrasado, nosso colega Lucas, né, Lucas Vieira, o conhecido como Patife, que foi também foi um dos fundadores do nosso futebol. Inclusive nós temos registro do Patife em campo, né, quando ele participava com a gente. Então foi perdas que o grupo sentiu. Foram duas perdas que realmente marcaram aí o grupo, né, a Sim. associação. Muito bom. E Toninho, eu tô sabendo também que no grupo da bola, aí na associação, além da bola que rola, que acontece nas segunda-feiras, também tem o repar. Essa é a parte mais divertida que tem, né? Pois é. E como é que acontece? Quando é que acontece esse repar? O repar, ele não é regra, mas é mais comum o nosso repar de 2 em 2 meses. Esse repar, ele é de ponto corrido. Então, o time que mais acumula vitórias no ano é o time vencedor, que a gente vai comemorar lá na confraternização, tá? Então, ao longo do ano, de 2 em 2 meses, acontece um repar. Quem participa? Quem participa do futebol? Quem tá lá na bola. Então, é o momento mais esperado por todos nós. Todos querem jogar. Todos querem participar, e aí aquela disputa, porque sabe que Remo e Paysandu tem história, né? É verdade. E aí não poderia ser diferente também. É isso. E tem lembranças, assim, de quem foi o último campeão, a modalidade de pontos corridos? Sim, ano passado, ano de 2024, o vencedor foi o time do Paysandu. Agregaram aí aproximadamente aí uma vitória a mais sobre o Remo. Mas o Remo tá na expectativa aí de ultrapassar esse ano. Vamos ver o que vai acontecer. Muito bem. E o Toninho joga em que time? Eu sou... Apesar de eu torcer pro Paysandu, eu sou comprado aí pelo time do Remo aí pra participar. Sabe que jogador de alto nível é desse jeito, né? É bem isso, né? E, assim, foi criado também recentemente, agora, Toninho, além desse repar que acontece, né, que é mais esperado por todos que participam, porque todos querem jogar esse repar. Foi criado também, esse ano, a primeira edição da Copa dos Campeões dos Amigos Músicos Cametaenses. Da onde foi que surgiu essa ideia? Quem teve essa ideia de criar, né, essa Copa, essa primeira edição aí? Ela partiu da própria coordenação. Mas todos os eventos e tudo que a gente planeja nesse futebol, ele é decidido em grupo, ele é comentado em grupo. A ideia, o sonho, ele parte do grupo. E a ideia desse campeonato também não foi diferente. Ele também surgiu aí de uma vontade da equipe, né, dos amigos aí participarem de um campeonato que fosse um pouquinho mais disputado, né? Que tivesse aí uma organização um pouquinho melhor, em que outras pessoas que não participam do futebol tivessem oportunidade de participar.
E aí aconteceu, cara. Foi bastante divertido, nós tivemos aí um bom resultado. No final do campeonato também foi muito aprendizado, porque também nós não sabíamos, né, como era que acontecia isso aí. E deu certo. Próximo ano, se Deus quiser, a gente vai conseguir organizar novamente para a coisa acontecer. Muito bom, legal. E como foi feita aí as escolhas das equipes aí, né, no campeonato, na Copa? Tudo através de sorteio, Antonilson. Não tem outra maneira que seja melhor, né? Mais competitiva e mais assertiva da gente fazer com que monte o time em que um time não fique mais forte do que o outro, que não favoreça, né, determinado time. Então foi sorteio. Tudo aleatório, ninguém teve nenhuma manipulação na hora do sorteio. Esse sorteio ele foi ao vivo, também nós gravamos vídeo que foi jogado lá no grupo. E ao que eu consegui perceber lá, os times ficaram bastante balanceados lá, né, com atletas aí. Mas no final das contas a equipe gostou e deu certo. Legal. E as escolhas de jogadores para cada equipe? Essa parte aí foi uma parte que deu um pouquinho mais de trabalho, porque nós optamos por selecionar jogador por característica dele. Então, nós temos... Para quem participa do nosso futebol sabe que a gente tem jogadores de portes físicos diferentes, né? De um card, digamos assim, um pouquinho mais preparado. Então nós selecionamos esses jogadores em escala em que eles tivessem... em que cada classe de jogador, né? Dependendo do seu porte físico, até inclusive a sua habilidade, né? Estivessem em cada time, para que ficasse um equilíbrio entre as equipes. Muito bom, legal. E a premiação da Copa, pro campeão? Nós não tivemos nenhum tipo de patrocínio, então a premiação do campeonato em si, ele foi a partir da coleta da inscrição dos jogadores. Então, quando nós não temos incentivo de patrocínio, né, o dinheiro arrecadado na inscrição dos jogadores foi o dinheiro que ficou para premiação do primeiro, segundo e terceiro lugar. Muito bem. E o grande campeão dessa primeira edição, Toninho? Quem foi o grande campeão? O grande campeão dessa edição foi o Real Madrid, né? Liderado pelo nosso amigo Delton. Equipe bastante forte, merecedora aí. Foi uma equipe que não desistiu, jogou até o final, jogou justo e levantou a taça. Muito bom, né? Só para frisar também que eu também fazia parte da equipe do time aí do Real Madrid, ou seja, parabéns pro campeão, né? Realmente, parabéns, né? É isso. Toninho, meu amigo, quero agradecer por tirar esse tempinho pra gente bater esse papo, né? Pra gente conhecer um pouco mais aí da bola dos músicos cametaenses, né? Que já é tradição, toda segunda-feira acontece esse futebol. Agora você está sabendo, né, lá do começo do programa, quando eu falei que música e futebol tinha toda uma conexão, então tá aí, Toninho esclareceu tudinho para você. Toninho, meu amigo, muito obrigado, eu tenho certeza que a gente vai voltar aqui em um novo bate-papo. Eu tô ligado que tem um outro campeonato em andamento também, aí dos músicos, né? Sim, sim. Então, quem sabe numa próxima oportunidade a gente volta aqui nesse bate-papo, nessa resenha de boleiro, pra gente já tá falando também desse novo campeonato que tá surgindo aí dos amigos músicos cametaenses. Meu amigo Toninho, mais uma vez, muito obrigado. Então é isso, minha gente. A gente falou com o Toninho Souza, músico tecladista, também um dos organizadores da Bola dos Músicos cametaenses. A gente vai ficando por aqui. Agradeço novamente ao vereador Elton Furabola, vereador atuante, que está sempre nas comunidades e localidades, conhecendo os problemas e trabalhando por soluções aí. Nosso amigo Andrinho Pacheco também, camarada que está dando muito incentivo aí ao futebol amador cametaense, assim também como o professor Johnny aí no Rio Tentem, um cara que é apaixonado pelo futebol, parceiro nosso aqui do Fute Resenha. Até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo bate-papo aqui no nosso Resenha de Boleiros.